O vídeo de hoje vai para todas as mamães, papais e criancinhas meio creepy, mas principalmente pro André Luiz e a Lelê. E bem-vindos ao Mês do Horror aqui, no Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. No outro dia eu recebi uma mensagem no Instagram que encheu o meu coração trevozinho de alegria. E a mensagem era do André, que eu falei na introdução, me perguntando se eu já tinha lido Coraline, porque ele queria ler com a Lelê, filha dele de 6 anos, salvo engano. E ele queria ter certeza de que era um livro tranquilo pra ler com ela, porque ela é uma apaixonada pelo terror. E o meu coração negro fica muito feliz de ouvir que tem uma menina de 6 anos em algum lugar que é apaixonada por terror. E aí me surgiu a ideia de fazer esse vídeo, e é um vídeo que pra mim é um pouco difícil de fazer, porque eu não tenho filhos, então falar de coisa pra criança de uma posição de quem não tem filhos é sempre muito difícil, mas ao mesmo tempo eu fui uma criança que gostava muito de terror, então eu vou falar aqui da minha perspectiva enquanto leitor infanto-juvenil, o que eu gostava, como foi a minha introdução nesse campo. Eu acho que a minha primeira experiência como leitor de histórias de terror veio com Scary Stories to Tell in the Dark. Ele aqui no Brasil foi publicado como Histórias Assustadoras para Contar no Escuro, pela editora José Olímpio. Tem na Amazon, eu dei uma olhada e tem pelo menos uma edição. E ele é o primeiro livro de uma trilogia de livros feitos para criança, contando histórias lenda urbana e histórias baseadas no folclore norte-americano, mas todas com essa pegada um pouco mais creepy. E eu encontrei esse livro na biblioteca do colégio e eu achei a capa muito impressionante e eu precisei saber sobre o que ele era. E foi assim que eu comecei a me aventurar pelas histórias de terror. É uma recomendação para crianças pequenas? Acho que não. Ele tem vários elementos mais pesados. Ele, inclusive, é um livro bastante controverso, porque muitas das histórias envolvem assassinato, mutilações, coisas do gênero, mas ele foi vendido como sendo para criança. Talvez eu recomende para crianças mais velhas um pouco, a partir de uns 11, 12 anos, mais ou menos. Mas assim, foi a minha primeira experiência, então eu não podia deixar de incluir ele aqui nessa lista. E embora eles tenha esse cunho um pouco mais pesado, ele tem também histórias um pouco mais tranquilas, como é uma coleção de contos, né, uma coletânea de contos, o que você pode eventualmente fazer é comprar o livro, ler os contos que sejam mais tranquilos para os seus filhos e guardar para um momento posterior. Aí quando meus pais descobriram que eu gostava de histórias de terror e que eu gostava de sentir medo e que eu gostava dessa temática de bruxo, vampiro e tal, eles me compraram 2 clássicos. Um que não tem nada a ver com terror, na verdade nenhum dos 2 tem muito a ver com terror. São 2 clássicos infantis que têm personagens que são de terror, mas as histórias em si não são assim tão assustadoras. O primeiro foi A Bruxonilda, que eu adorei ler, eu era pequenininha e tal, e eu achava muito divertida a ideia de uma bruxa que é boa e tudo mais. E O Pequeno Vampiro. O Pequeno Vampiro é uma série de livros voltada para um público assim mais ou menos a partir de uns 7 anos, que conta sobre a amizade de um menino humano e um menino vampiro. E ele é um pouco mais assustador do que a Bruxonilda, porque a família do menino que é vampira de verdade, assim, no sentido de que se alimenta de humanos e tudo mais. Então, frequentemente o menino humano, se vê numa posição de tipo, ai meu Deus, vão descobrir que eu não sou um vampiro de verdade. Mas ele é mais uma história de aventura e fantasia do que terror propriamente dito, embora tenha momentos bastante assustadores. Então, O Pequeno Vampiro é uma forte recomendação minha e tem na Amazon, então eu fui dar essa olhada se tinha na Amazon, porque a minha dúvida era se tinha publicado em português ainda vendendo em algum lugar do universo. Porque eu acho muito ruim fazer recomendações de coisas que ninguém pode ler, né? Então, tem. A minha próxima recomendação é o Neil Gaiman, que a gente falou na introdução do vídeo, né, sobre a Coraline. O Neil Gaiman tem bastante material produzido para criança e ele explora bastante temas... Chuva? Ai, minha roupa tá no varal.
O Neil Gaiman é o autor de Coraline, e sim, eu acho que Coraline é um livro perfeitamente ok pra você ler com uma criança pequena, mas ele tem várias outras histórias com essa pegada meio creepy, com exploração de elementos sobrenaturais. Ele tem um livro muito legal, é porque eu não consegui achar o nome, mas eu vou caçar e se eu encontrar eu coloco ele aqui embaixo, de uma criança que foi criada por fantasmas e se ele sair do cemitério onde ele mora, ele vai ser pego por um grande vilão e tudo mais. Então o Neil Gaiman é um cara que explora essas temáticas creepy muito bem com um olhar infantil e eu super recomendo a leitura de qualquer coisa do Neil Gaiman. É claro que para todas essas minhas recomendações, a recomendação mais forte de todas é que papais e mamães leiam os livros antes de começar a ler para as crianças, porque cada criança é uma criança, o limite do que ela vai gostar de ler em termos de terror vai variar. Às vezes ela pode estar num momento em que determinada coisa vai assustar mais, então assim, bom senso, né, galera? Mas de modo geral, Neil Gaiman, quando escreve para criança, é uma leitura bastante segura. Um outro clássico da literatura infanto-juvenil para as crianças e adolescentes que gostam de coisas de fazer o sangue gelar é Goosebumps. Goosebumps é uma série de livros... De livros não existe. Goosebumps é uma série de livros escritas pelo R.L. Stein, né, R.L. Stein, e os livros sempre acompanham crianças envolvidas em histórias que envolvem elementos de sobrenatural, monstros, bonecos de ventríloco malditos que vão te perseguir pro resto da vida, esse tipo de coisa. Então, assim, eu gostava bastante de ler os livros de Goosebumps. Goosebumps foi um negócio que eu comecei a ler um pouco mais velha, mas por uma questão de acesso mesmo. Só quando eu passei a ir à Bienal e ter o meu próprio dinheiro para comprar os meus livros e tudo mais, foi que eu comecei a explorar um pouco mais o campo de Goosebumps. E Goosebumps, salvo engano, tinha uma coisa muito legal, que ele tinha meio que uma gradação das histórias. Então, assim, você tinha histórias para crianças mais velhas e tinha histórias para crianças mais novas, que aí o nível de horror variava um pouco. Então, pode ser também uma maneira mais segura de você consumir livros de horror com criança. E aí, já entrando no território, né, pré-adolescente e adolescente, a gente começa a poder dar uma encorpada na leitura e aí, eventualmente, chega o momento de você introduzir Stephen King. O problema de trazer Stephen King para a leitura de um adolescente é que ele frequentemente tem temas sexuais ou temas que envolvem, tipo, uso de droga, relacionamentos abusivos, esse tipo de coisa. Então, claro que você vai ter que ter muito cuidado com o que você permite ou não que o seu filho leia. Mas um clássico de adolescentes lendo Stephen King é Carrie a Estranha, porque afinal de contas é um livro sobre adolescentes. Então, pode funcionar. Um outro livro que eu acho relativamente tranquilo, embora ele tenha, né, como temática relacionamentos abusivos, relacionamento familiar abusivo e alcoolismo e tal, é O Iluminado. O Iluminado é um livro que é relativamente curto, então se você tem um leitor que ainda está se acostumando com as leituras mais pesadas, é uma boa, mas é claro, fica aqui a ressalva de que alguns dos temas são um pouco mais pesados. E tem, claro, a famosa cena da mulher na banheira, né? Então fica aí a ponderação. Nessa mesma linha do, cara, pode ler, mas com cuidado por conta de temáticas e tal, a série de livros As Crônicas do Vampiro... Dos Vampiros? Do Vampiro. A série de livros das Crônicas do Vampiro, né, de todos os livros da Anne Rice envolvendo o Lestat e os amiguinhos do Lestat e tudo mais, começando com entrevista com o vampiro, mas depois tem prequel, tem sequel, tem tudo. É uma série de livros bastante legal para leitores mais velhos um pouco. Tem bastante da temática de vampiro, explora uns outros elementos de horror, tem espíritos, demônios e coisas do gênero. Então é bem legal, mas claro, ele foi escrito já para adultos, então não sei como é o seu filtro em relação a isso com o seu filho, mas eu li isso bem nova, eu li isso com, sei lá, 13 anos talvez, e talvez isso explique muita coisa da minha personalidade, mas enfim, né, fica aqui a sugestão. Uma série que é bem tranquila também de recomendar, mas aí tem uma coisa que é um pouco mais feminina, assim, porque ele é escrito pela Meg Cabot, que escreveu O Diário da Princesa, é a série da Mediadora. A Mediadora acompanha uma personagem, a Suze, que fala com espíritos. Ela pode falar, tocar, sentir os espíritos e tal. E essa série segue essa personagem, que tem, claro, um fantasma que é meio que o crush dela,
tem outros mediadores, tem os elementos tradicionais de young adult, né, de histórias para esse público que está deixando talvez a infância e entrando na dimensão adulta. Então é uma série de livros bem legal, eu li ela já bem mais velha, com tipo uns 18, 19 anos, e eu gostava bastante, inclusive eu descobri que ela continua sendo editada e publicada, então provavelmente vou recomprar para reler. Então fica aqui como recomendação para principalmente leitoras, né, já adolescentes, pré-adolescentes. A Mediadora é uma boa série para isso. E para finalizar, eu acho que a gente sempre pode se recorrer dos clássicos, né, se valer dos clássicos. Então assim, eu lembro de ter explorado Jekyll e Hyde, Drácula de Bram Stoker, vários desses livros do clássico gótico de horror e tudo mais, bastante nova, o Retrato de Dorian Gray, e frequentemente esses livros têm uma versão, uma repaginada e tal para o público infanto-juvenil. Então caçar esse tipo de material também é super interessante. E tinha um livro daquela série Vagalume que eu gostava muito, que era O Escaravelho do Diabo. Escaravelho? Escaravelho. Que era O Escaravelho do Diabo. E eu não sei se ele ainda é publicado, se ainda é fácil de encontrar, mas era um livro meio de mistério, se eu não me engano. E era bastante divertido. Então, assim, a melhor dica que eu posso dar para papais e mamães que estejam procurando material de terror para ler com os pequenos ou os não tão pequenos é: vá à livraria mais próxima de você e dê uma explorada, porque às vezes a gente acha que não existe o material, mas o material existe. Só que ele não é tão facilmente disponibilizado, porque não é uma coisa que as pessoas procurem com essa frequência toda, ou ainda existe algum grau de tabu por trás disso. Mas assim, tem muito material por aí, é só dar uma boa pesquisada e sempre, 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 sempre dá uma olhada antes de deixar o seu filho ler, por uma questão de saber o que está rolando aí por trás daquela cabecinha. São essas as recomendações que eu tinha a partir da minha própria experiência como um leitor infanto-juvenil de contos de terror, de histórias de terror. E eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma outra recomendação para outros papais e mamães, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, essa coisa toda que vocês sabem. E até a próxima. Que a força esteja com vocês. Sempre.